Eu nasci em 20 de agosto de 1937, na cidade de Itaúna. Eu sou o quarto filho de Augusto Gonçalves de Souza e Petrina Guimarães Gonçalves. Com 4 meses, eu perdi a minha mãe. Ela morreu de tifo. Eu nasci numa casa que pertencia à Companhia Tecido Santanense. Na época, meu pai era gerente dessa fábrica e morava na casa da companhia, ao lado da companhia. Meu pai casou-se uma segunda vez com Maria Moreira Gonçalves, um irmão do meu avô, que fundou a Companhia de Tecido Santanense, junto com alguns amigos. Eles importaram os tiares dessa fábrica de tecido em 1901 ou 1902, da Inglaterra. Então, os Gonçalves de Souza Moreira eram comerciantes e industriais. Eu fiz o meu curso primário, que chamava na época, em Itaúna, em escolas públicas. Em dezembro de 48, essa tia que me criou, né, irmã do meu pai, ela decidiu, evidentemente, deve ter conversado com meu pai, essa coisa toda. Meu pai já havia mudado para Belo Horizonte na década de 30. Então, eu fiquei em Itaúna, continuei em Itaúna com essa tia, que eu chamo mãe. Mas eu acredito a ela isso hoje, essa decisão de mudar-se para Belo Horizonte exatamente para que eu pudesse estudar nas mesmas condições dos meus irmãos. E fomos estudar no Colégio Loyola. Eu estudei 8 anos no colégio. Eu fiz o curso ginasial e depois o curso científico. Eu fui um aluno medíocre no curso ginasial e científico. Eu fui fazer direito porque não passaria no vestibular de medicina e de engenharia de jeito nenhum. Eu surpreendentemente passei no vestibular. Eu fiz vestibular na Universidade Católica. As visões foram se clareando e até que um dia eu acordei. Isso eu devo à universidade, às aulas de filosofia do saudoso padre Orlando Vilela e mesmo às aulas de cultura religiosa do padre Viegas. Outra coisa que foi muito importante para mim na universidade e me ajudou, vamos dizer, foi a porta através da qual eu acabei caminhando para a área política, foi o movimento estudantil. Eu estava, acho que no 3º ano da escola, e um colega meu, que era de Juque, juntamente com um outro, muito amigo, que estudava filosofia na Escola Santa Maria da PUC, eles me convidaram para assumir a presidência, me candidatar à presidência do DCE da Universidade Católica. Eu aceitei ser vice. Eu passei a me relacionar na época da universidade com o pessoal da Ação Católica, especialmente o pessoal da JUC. Na minha sala, o Eduardo Andrade Ribeiro de Oliveira, José de Anchieta Correia, eram da Ação Católica, o Herbert José de Souza, o Betinho, Vinícius Caldeira Brant, Paulo Haddad, Hugo Amaral. A década de 60 foi uma década de muita radicalização política e ideológica. E dentro da igreja, sobre a igreja, a grande luz, o grande farol que mudou bastante e atingiu muito a juventude foi o Concílio Vaticano II, que é de 65. Quer dizer, a partir daí, na juventude, houve uma guinada para o social. Eu mesmo, que tinha passado 8 anos de formação com os jesuítas, tão logo eu entrei para a universidade, eu passei a me vincular com os padres dominicanos, que também tiveram uma influência enorme na juventude. O papel do cristão, o compromisso do cristão com o social, com a ascensão da classe trabalhadora, com a justiça social, isso tudo para nós passou a ser uma coisa muito importante, um ideal muito forte. E era como também, no fundo, era uma maneira da gente enfrentar os companheiros, os colegas que eram marxistas. Assumi a vice-presidência e em menos de um ano, alguns meses, o Meyer, que tinha sido eleito presidente, que era um estudante de medicina, o Meyer adoeceu de uma maneira mais grave e teve que deixar. Ele renunciou e eu tive que assumir a presidência do DCE da Católica. Olha, a atividade naquela época era basicamente de cunho social. Tinha realmente o problema da Petrobras, do petróleo é nosso,
não é isso? A campanha pela educação, por uma educação aberta, por uma educação... Mas, basicamente, era o aspecto social. Era uma luta pela ascensão dos trabalhadores, seja urbanos, seja... Na época, pouco depois, surgiu um movimento na área rural, não é isso? E dentro da igreja, essa luta pela abertura, não é isso? Só mais tarde é que veio a teologia da libertação. Abri um escritório, mas logo, pouco tempo depois, eu acabei sendo advogado do Sindicato dos Metalúrgicos, dos Trabalhadores Metalúrgicos, Mecânicos e de Material Elétrico de Belo Horizonte. Quando? Isso em 63. Eu fiquei como advogado do Sindicato dos Metalúrgicos até 64, quando veio o golpe militar e houve uma intervenção no sindicato. Mas, posteriormente, em 67, eu voltei a ser o advogado do Sindicato Metalúrgico e fiquei lá como advogado exatamente até 68, quando veio o AI-5. E houve nova intervenção no sindicato. Eu fui ser advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte porque a AP havia ganho a diretoria, a eleição para a diretoria do sindicato, derrotando o Partido Comunista. Você entendeu? Ao contrário, por exemplo, dos bancários, onde houve um acordo entre os comunistas, que eram comandados pelo Armando Ziller, uma pessoa humana realmente extraordinária, que elegeram, escolhido pelo Armando Ziller e a turma dos católicos, elegeram Antônio Faria, que acabou depois deputado estadual. Então, o Antônio Faria foi a consequência de um acordo ideológico, vamos dizer assim, entre os comunistas e a Ação Popular. A AP foi um movimento que surgiu, vamos dizer assim, da emigração da Ação Católica, de quem militava na Ação Católica, para um movimento político específico. Isso ocorreu porque a Igreja Católica, embora se abrindo, etc., ela não admitia, num movimento institucional, como era o movimento de ação católica, ela não permitia uma atividade política, especificamente política. E para nós, que éramos da ação católica e tínhamos a cabeça formada em política, para nós era fundamental que nós passássemos a ter uma militância, não tanto partidária ainda, mas uma militância política. Então a solução foi essa, quer dizer, nós emigramos da Ação Católica para a Ação Popular. A Ação Popular foi criada exatamente em 1961. O documento que fundamentava o movimento de ação popular, ele foi redigido com uma enorme contribuição do padre Henrique de Lima Vaz. E a liderança, vamos dizer, principal era o Betinho. Eu acabei como coordenador estadual de AP. Então, vamos dizer, a sede de AP era o meu escritório de advocacia. Tanto que, quando veio o golpe militar, a AP nunca foi um movimento clandestino. Não era um movimento clandestino até 64. Tinha todos os documentos organizados, tudo direitinho, guardado no meu escritório. A polícia, o Exército, né, se apropriou dessa documentação toda sem nenhuma dificuldade, né? Era um movimento inteiramente aberto. Mas havia uma disputa de liderança, o Partido Comunista. Nós éramos os calouros. O movimento estava surgindo em 61, então já tinha o Partido Comunista, né, tinha Polop, tinha CDB, e vai corrente. Houve um encontro nacional de AP em São Paulo, na estrada, em Jundiaí, na cidade de Jundiaí. Daqui de Belo Horizonte fomos eu, o Henrique Novaes, que era vereador, o Mário Bento, estou me lembrando que o Mário Bento, que era dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos, e nesse encontro, lá estavam alguns deputados que eram recém-chegados em AP. Estava Almina Afonso, estava Ferro Costa, Paulo de Tarso, Plínio Arruda Sampaio, Alípio de Melo, era um padre radical. Mas nesse encontro em Jundiaí, AP decidiu, Betinho, Vinícius Caldeira Brant, né, a cúpula de AP, decidiu lançar o Almina Afonso candidato à presidência da República. E
Evidentemente que era o lançamento de uma candidatura para ser negociada depois, para fazer proselitismo durante a campanha. Mas, enfim, o Almino resistiu terrivelmente a aceitar a incumbência, mas na época funcionava o centralismo democrático. E acabou prevalecendo. Ele era do PTB. Nós, de Minas, reivindicamos que o lançamento do Almino fosse em Minas. E eles concordaram plenamente. Então, pedimos autorização ao governo Magalhães Pinto, pedimos autorização para a realização do encontro, um encontro fechado, ambiente fechado, Secretaria da Saúde. Essa autorização nos foi concedida, entendeu? Só que e nós, inclusive, tínhamos o maior receio de fracassar. Nós não tínhamos uma capacidade de mobilização grande. E todo mundo começou a sabotar o encontro. Os partidos esquerda, todos, Partido Comunista sabotando. Eu tentei conseguir algum dinheiro com Zé Aparecido de Oliveira, que era chefe da Casa Civil do Magalhães Pinto. Não saiu um tostão, entendeu? O Brizola, que já era um nome importante na época, se recusou a comparecer. Então nós estávamos enfrentando uma dificuldade grande e fomos salvos pela reação que a direita promoveu. Um deputado estadual, Abel Rafael Pinto. Ele era um deputado integralista. Evidentemente que, de acordo com o governo, ele ocupou a Secretaria da Saúde no dia marcado, em torno de meio-dia, no começo da tarde. E a Polícia Militar cercou a Secretaria. E ele ocupou a Secretaria levando 2, 3 dezenas das chamadas mulheres mineiras, recomendando que levasse um terço, etc. E o que prevaleceu foi isso, as mulheres lá dentro da secretaria, com terço na mão, uma exploração religiosa, do sentimento religioso do povo. Sabe? Bom, quando chegamos à noite, nós sabíamos disso tudo, quando chegou a hora de ir, nós nos reunimos, o pessoal de AP, nos sindicatos bancários, que era na Tamoios, eu acho que até hoje, na Tamoios com Paraná, e fomos descendo a Paraná ali para a Secretaria de Saúde. Quando chegamos lá, nós vimos que já tinha uma multidão bastante grande, porque aí Brizola veio, aderiu, a coisa mudou completamente de feição, entendeu? Aí o Betinho me manda levar o Serra, presidente da UNE, na época, ao governador Magalhães Pinto, para cobrarmos a garantia do governo, tinha nos dado, para a realização do encontro. E realmente saímos, eu levei o Serra no Palácio aqui da Liberdade, mas nos recebeu imediatamente, estranhando quem é que tinha inventado aquela situação, não sei o quê, papapá. O Serra registrou lá os nossos protestos, né? Eu sei que não, nós voltamos, aí já tinha acontecido a confusão que ocorreu. Eu me lembro, por exemplo, que o deputado Simval Bambirra levou uma cacetada na cabeça e ele ficou com a audição prejudicada pelo resto da vida. Eu me lembro disso. Agora, o Brizola e o padre Alípio, eles furaram o cerco da Polícia Militar, entraram na Secretaria da Saúde e o Brizola e o padre Alípio fizeram discurso na escadaria do hall da Secretaria de Saúde. Não houve um encontro lá dentro nem nada, né? E muitos anos depois, eu fiquei sabendo, eu, deputado, na Assembleia Legislativa, por um colega meu, que naquela noite ele estava dentro de um carro com fazendeiros de Curvelo, inclusive armados de metralhadora. Eu falo isso para mostrar a radicalização daquela época, daquele momento, entendeu? No final dessa história, todo mundo reunido na casa da mãe do Zé Aparecido, que era em frente à ID4, na rua Santa Catarina. O próprio Zé Aparecido, Brizola, os deputados tinham vindo, cúpula de AP, numa confraternização mineira. Mas a nossa vinculação era com o PTB. Quando eu era noivo, a família da Beatriz é uma família tradicional aqui de Minas, os Ribeiro de Oliveira. Era uma família muito ligada ao UDN. E mesmo nós que tínhamos passado por uma escola de direito, todos éramos, a tendência nossa era ser udenista. Eu fui professor, o Pedro Aleixo foi meu professor, Milton Campos, Horta Pereira, todos udenistas, o pessoal todo. Mas na época, foi a época em que a chamada esquerda católica
que começou, uma coisa puxa a outra, começou com Edgar Mata Machado, deputado estadual, isso fazendo oposição ao Juscelino. Isso, portanto, em 50, entre 50 e 55. O Edgar Mata Machado, que era um líder católico, né, reconhecido, foi eleito deputado estadual pela UDN e fazia oposição ao Juscelino Kubitschek. Depois foi eleito Leopoldo Garcia Brandão, foi eleito vereador pela UDN, de Juque, Leopoldo era de Juque. Nessa vereança do Leopoldo é que houve uma guinada do pessoal católico para o PTB. O Leopoldo saiu da UDN e passou para o PTB. E perdeu a eleição seguinte por isso. E nós filiamos, o Betim, Vinícius, nós nos filiamos à Juventude Trabalhista, do Partido Trabalhista Brasileiro. Todo o nosso engajamento político era com a classe trabalhadora. Nós éramos absolutamente ingênuos. Nós fomos surpreendidos pelo golpe de 1964. Nós achávamos que nós éramos muito fortes. O Edgar Mata Machado, nessa época, era secretário do Trabalho do governo Magalhães Pinto. E a hora que estourou, que eclodiu o movimento de 64, o Edgar imediatamente saiu da casa dele, que era ali perto do Palácio da Liberdade, e foi ao palácio e deixou uma carta de renúncia com Magalhães Pinto, dizendo que estaria em casa, se consideraria preso em casa, que ele não se comprometeria com o golpe militar. E tomou uma iniciativa que foi muito importante. Ele ligou algumas lideranças sindicais e estudantis, avisando que tinha sido iniciado um golpe de Estado. Isso, pelo menos, atrasou a prisão de muita gente. Já era deputado, né? O Dazinho, o Bambira e o Riane. O Dazinho, ele foi no dia 31 mesmo, ele foi cedinho para a Assembleia. E aí, ele na Assembleia, a Polícia Militar cercou a Assembleia e surgiu esse problema. Eles não autorizavam o presidente da Assembleia, não me lembro agora quem era, mas não permitia a invasão da Assembleia por parte dos militares, e o Dazinho não saía. Houve negociação, eu me lembro que Dom Serafim Fernandes de Araújo intercedeu, vendo se conseguia liberar o Dazinho, não teve jeito. Eu estava com mais uns 3 ou 4 companheiros de AP no meu apartamento discutindo se nós conseguimos descobrir uma maneira de tirar o Dazinho da Assembleia. Aí toca a campainha, eu vou atender, era o Dazinho. Ele conseguiu fugir da Assembleia, isso já não foi no dia 31, não, acho que foi no dia seguinte já, por um basculante de um banheiro que tinha no fundo da Assembleia. Ele dormiu lá em casa essa noite, aí nós começamos, ele passou a dormir cada noite na casa de alguma pessoa, até que achamos que ele ficaria bem na casa do padre Viegas, o sacerdote, né, que morava ali na Serra. Então ele foi para a casa do padre Viegas e ficou lá, olha, bem umas 2 semanas. Até que um belo dia, sem sair de casa, sem nada, um belo dia batem lá, polícia, na casa do padre Viegas. Mas de início ninguém reconheceu o Dazinho. Só que tem que lá para as tantas chega um sujeito que conheceu o Dazinho. Aí foi uma maior festa para eles, porque o Dazinho estava sendo procurado já há umas 2 semanas. O Dazinho foi preso nessa circunstância. Eu fui preso em maio. O meu filho mais velho tinha um ano e pouquinho. Eu morava só eu, a Beatriz, minha mulher, e o Bernardo. Então foi duro, foi o sentimento da violência e da impotência. O duro é a violência de você ser arrancado de casa sem qualquer justificativa. Numa situação em que não havia Estado de Direito, é isso? Gerava alguma tensão. Essa noite eu fui para o DOPS, né? Cheguei no DOPS e estava lá, não lembro todo mundo, mas eu sei que eu fui calorosamente recebido pelo Antônio Ribeiro Romanelli. Mas estava o Antônio Faria. Mas depois nós fomos removidos para a penitenciária Estevão Pinto, lá em Neves, que não é a penitenciária de Neves, era até uma penitenciária, estava acabando de ser construída. Nós até apelidamos lá de Colônia de Férias Magalhães Pinto. Acabamos ficando lá e vimos em Belo Horizonte na hora de depor essas coisas. Eu fiquei 1 mês, exatamente 1 mês, preso.
Quando eu saí, a Beatriz se mobilizou para tentar me libertar, porque não tinha regra, né? Era tudo muito... Então tinha que conversar. Ela conversou com o general que presidia o nosso inquérito. Uma pessoa que, no fundo, foi o próprio governador Magalhães Pinto. E questões familiares. Tinha uma sobrinha do Magalhães Pinto, muito querida do Magalhães Pinto, que é casada até hoje com o irmão da Beatriz, minha mulher. Então a Beatriz foi em cima do irmão, o irmão ligou para o Magalhães Pinto e ele deu uma ajeitada. Aí foi instalado o IPM de AP. Esse IPM tem uma história também engraçada, porque eles tentaram, só o terceiro general da reserva que resolveu aceitar a incumbência de presidir o IPM. 2 generais antes se recusaram. E o problema é que eles não conseguiam entender que nós não éramos comunistas. A gente afirmava que nós não éramos comunistas e eles não entendiam, porque realmente era uma surpresa, foi uma surpresa para os militares a quantidade de católico que eles encontraram nos movimentos sociais, nos sindicatos, enfim, nas favelas. Nós fomos indiciados e foi apresentada denúncia. E nós comparecemos lá em Juiz de Fora para sermos qualificados. Era o primeiro ato processual. Eu levei no meu Volkswagen, eu e o Vaz, o padre Henrique de Lima Vaz. Ele um pouco nervoso, o padre não estava muito acostumado com essas coisas, né? Mas fomos qualificados lá. Nos recusamos a indicar advogado. Não, um pouco assim, arrogante, né? Eu acho, não sei. Nós não indicamos. Aí o juiz, o auditor, foi obrigado a nomear um advogado dativo, lá de Juiz de Fora, e ele entrou com habeas corpus no Superior Tribunal Militar, e o Superior Tribunal Militar concedeu o habeas corpus trancando a ação. Trancando a ação sob fundamento de que a inicial não tinha qualquer fundamento. Juridicamente seria inepta, né? A petição inicial era inepta. E isso foi até uma extensão de decisões anteriores que o Tribunal Superior Militar já tinha tomado em relação a outros processos de AP em outros estados. Foi a primeira greve que houve no Brasil depois do golpe de 64. A greve, por reivindicação salarial, a greve começou na trefilaria da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, na cidade industrial. A greve foi assim, meio surpreendente, o próprio sindicato foi pego meio de surpresa. Eu fui chamado pela manhã, dizendo que o pessoal estava em greve, e também pela primeira vez, foi uma inovação, os operários tomaram posse da fábrica, detiveram os diretores da empresa lá dentro. Eu cheguei lá na trefelaria, advogado ainda meio novo, apreensivo com aquela situação, né? A portaria era comandada pelo sindicato. Eu entrei preocupado em arrumar uma solução para aquela situação, porque não era o caso, né? Não tinha razão prender os diretores, achava eu pelo menos. Mas felizmente, quer dizer, essa solução da coisa eu consegui, eu conversei com o diretor, conversei com o pessoal, quem do sindicato estava lá, e acabou prevalecendo que não tinha sentido eles ficarem presos lá, e que nós continuaríamos a negociação, e essa emergência foi solucionada. Greve de reivindicação salarial. A reivindicação era salário, já havia 64 para 68, já eram 4 anos de arroxo salarial. Você entendeu? Naquela época a inflação era galopante. Então aconteceu um fato, a greve começou a se estender. Depois de alguns dias, a Mannesmann, onde era trabalhador um presidente dos sindicatos metalúrgicos, era o Enio Seabra, a Mannesmann entrou em greve, e aí começou as empresas metalúrgicas da cidade industrial, Monlevades depois, e a coisa foi lastrando. Até que, sei lá, uma semana, 2 semanas depois, eu sou chamado, me telefono lá para o sindicato, eu sou chamado no sindicato, na Delegacia Regional do Trabalho. Eu chego lá, está lá incógnito Jarbas Passarinho, que era ministro do Trabalho na época.
Você viu que então o movimento já tinha preocupado o governo federal. No fundo, o que o ministro queria saber eles estavam com uma ideia, ele estava, o governo federal estava, não sei, uma ideia de dar um abono geral de 10%. Ele queria saber se um abono desse se resolveria o problema da greve. Queria saber especificamente do sindicato, mas de um modo geral também. Eu não tive dúvida de dizer que sim, até porque o movimento já estava cansado. Não é isso? O movimento já tinha quase um mês, se não me engano, perto de um mês de greve. Naquela época não tinha o apoio e as condições que depois, mais tarde, veio a ter lá no ABC Paulista. Então eu disse que sim e ponderei a ele que achava que sim, mas que não tinha sentido o governo dar um abono de emergência só para as empresas, para os trabalhadores que estavam em greve, ou mesmo para Minas Gerais, porque isso aí começaria a estourar greve nos outros estados, etc. E ele, não, isso nós estamos cientes, etc. e tal, papapá. E a verdade é que veio um abono de emergência, né, de 10% para todos os trabalhadores brasileiros. Nós cometemos foi o maior erro político, eu acho, que nós cometemos, que foi passamos a votar nulo. Nós votamos nulo de 64 a 74. A única exceção que foi aberta nesses 10 anos foi exatamente a candidatura do Edgar da Mata Machado em 66, porque já havia a campanha do voto nulo, comandada pela UNE. Por sorte nossa, o Edgar era afiliado ao MDB. Ninguém sabia. Ele foi o terceiro deputado mais votado em Minas Gerais, deputado federal. Ele fez campanha em Belo Horizonte, em Diamantina, que é a terra dele. Eu o levei, eu era o motorista dele. Depois em Cataguases, que é a terra da mulher dele. E de Cataguases nós fomos a Juiz de Fora. Foram as 3 cidades que o Edgar visitou na campanha. Eu e ele num Volkswagen, entendeu? Sem dinheiro nenhum. O Amorim, Edgar Amorim era o tesoureiro da campanha. Bom, quando eu saí do Sindicato dos Metalúrgicos em 68, voltei para o escritório, mas, quer dizer, a sobrevivência complica, né? Precisava de arrumar algum lugar para me ganhar um dinheirinho. Então eu soube por um amigo meu que ia haver um concurso interno na Associação Comercial de Minas. Eu então fui para ser assessor jurídico, participar, integrar o departamento jurídico da Associação Comercial de Minas. Eu então fiz o concurso e passei. E foi uma experiência profissional muito rica para mim, porque eu sempre tinha sido até então advogado de trabalhador. Profissionalmente falando, eu sempre advogava para o lado do trabalhador. Na Associação Comercial de Minas, eu tomei conhecimento da luta, principalmente do pequeno e médio empresário, para sobreviver. E era uma massa de consulta permanente, principalmente da pequena e média empresa. E quem fazia as consultas geralmente era o contador. A pequena e média empresa não tem o departamento jurídico, então acaba sobrando, as dificuldades acabam sobrando para o contador. Então a Associação Comercial prestava um enorme serviço, né? Saí dessa Associação Comercial em 69 a 73. Eu saí de lá, ainda fui advogado da Cesita, Aços Especiais de Itabira. Fui depois da cervejaria Skol Caracu. E depois eu fui advogado da Emater. Depois de 74, né, quando nós paramos de votar nulo, nós começamos a conversar e a discutir, e a intenção era criar um partido socialista. Edgar Amorim, Antônio Faria, Paulo Rogedro, Patrus, Ananias. Nós entrávamos em contato em São Paulo com três pessoas que estavam também articulando conosco. 4, que era o Almino Afonso, que era o Plínio Arruda Sampaio, Zé Serra e Fernando Henrique Cardoso. Aí veio 1978, com as eleições, e partidarismo. Era MDB e Arena. E nós não tínhamos partido nenhum ainda. Marcamos uma reunião para discutir se nós participaríamos ou não. E quem resolveu a questão foi o Edgar da Mata Machado, que, afinal de contas, era uma pessoa que todos nós tínhamos o maior respeito por ele.
E ele resolveu da maneira mais simples do mundo. Ué, nós não estamos trabalhando, não é para construir partido político? Partido político é para disputar a eleição. Aí o Edgar Amorim, que tinha para ele já estava mais claro que ele gostaria de disputar uma eleição para deputado federal, não teve, todo mundo concordou, de cara resolvemos então que o Amorim disputaria a candidatura a deputado federal. O deputado estadual, então a primeira ideia era de arrumar algum sujeito que fosse diferente do Amorim, que não fosse da classe média, né? Então o primeiro nome que foi escolhido foi um sujeito da JOC, um professor lá de Sete Lagoas, Geraldo, professor Geraldo. Ele era da coordenação nacional da JOC. Disseram que não tinha sentido ele largar o trabalho que ele estava fazendo na JOC para assumir mandato político. Então, de certo modo, vetaram. E aí nós batutamos, procuramos João Paulo Pires Vasconcelos, foi cogitado, não topou, enfim, acabou no meu nome. Cujo perfil era muito parecido com o do Amorim, com o Edgar Amorim. Porque nós éramos professor da Escola de Direito, eu da Católica, ele da Federal. Nós éramos advogados, todos os dois advogávamos, né? Então era muito parecido, não tinha muita divergência, mas acabou prevalecendo. Nós fizemos uma campanha, nós percorremos uns 15 municípios, no máximo. Ganhamos. Olha, eu tive 25 mil votos em 433 municípios. Uma coisa assim, para mim, inacreditável. Mas tem a explicação, isso não tem nenhuma dúvida. Movimento estudantil, porque o pessoal está em Belo Horizonte, fazendo política, né, de esquerda, papapá, no dia da eleição vai para o interior. Isso. Segundo, igreja, movimento de igreja, militantes de igreja, padre, entendeu? Isso também, alastra assim. Eu cheguei na Assembleia com a fama do pior comunista, né? Eu cheguei na Assembleia, mas o Emílio Galo era o líder da Arena. O governo era Francilino Pereira. O Emílio Galo logo começou com o meu primo Miguel Augusto Gonçalves de Souza para saber quem que eu era. Enfim, o pessoal começa era novidade, né? Não era político, na área política ninguém me conhecia. Então logo eles procuram saber. A Assembleia era conservador, no PMDB você tinha o Dalton Canabrava, que era um sujeito bastante aguerrido como oposicionista. O Marcelo Caetano era uma surpresa também, não era político, tinha surgido naquele ano. Marcelo Caetano, Luiz Alberto de Uberlândia, que se elegeu junto com o Ronan. O Ronan se elegeu deputado federal, o Luiz Alberto se elegeu deputado estadual, Pedro Narciso de Montes Claros. Tinha Paulo Ferraz. Tinha a bancada do PMDB, não era uma bancada ruim, não, era uma bancada, mas não tinha, ideologicamente falando, não tinha, não se poderia dizer que tinha gente de esquerda. A verdade é essa, o governo, num determinado momento, ele mudou a legislação no sentido de permitir a criação de novos partidos, porque o PMDB estava crescendo. O MDB estava crescendo e se continuasse o bipartidarismo, o MDB poderia fazer maioria. Então a intenção do governo era dividir o MDB, entendeu? A fim de que a Arena pudesse continuar. Era estratégia para manter a maioria tranquila no Congresso. O Tancredo, talvez de boa fé, não sei, ele viu a oportunidade de criar um partido menos, vamos dizer, menos oposicionista, não sei, enfim, Partido Popular. Mas a verdade é que o Tancredo tinha uma liderança enorme em Minas já, não é isso? Ele então criou o partido e convidou a bancada estadual para uma reunião que se realizou na casa do Renato Azeredo. Eu lembro, eu fui também. O Tancredo começou a narrar os principais líderes que ele já tinha conversado e que já tinham topado. Além do Magalhães Pinto, quer dizer, ele e Magalhães Pinto uniam Minas Gerais, né, as duas, UDN e PSD, Arena, Magalhães Pinto e MDB Tancredo. Quer dizer, eram duas lideranças. O PP nasceu forte, de fato, em Minas Gerais. Depois que o Tancredo acabou de
relacionar as principais lideranças que ele tinha conversado, o Dalto era uma pessoa assim, muito franco. Ele falou, você chamava Tancredo, governador, governador, não tem jeito de arrumar uma meia dúzia de comunistas para misturar aí no meio desse partido, né? Só que o governo viu que a estratégia dele não funcionou e aí voltou atrás. E o Tancredo aí desistiu do PP, né? Desistiu e retornou ao PMDB. Eu me lembro que na Assembleia Legislativa, que eram de 77 deputados, o MDB tinha, então, acho que se não me engano, 27, 28 deputados por aí. Teve um momento que eu achei que eu só ficaria, não iria para o PP. Mas acabaram 8 deputados, ficaram no MDB. Mas logo em seguida começamos a trabalhar para fundar o PMDB. Nós saímos trabalhando aqui em Minas contra a liderança do Tancredo. Quando ele foi criar o PP, nós saímos para criar o PMDB. Você entendeu? O Itamar ficou conosco. Eu lembro que eu ter feito uns 10, 12, 15 diretórios do PMDB, mas era um partido bem menor do que o PP. O PP ficou sendo um grande partido, mas foi um período difícil, porque eu e os que ficamos no PMDB, nós ficamos contra a liderança do Tancredo. Nós ficamos com Ulisses Guimarães. Isso repercutia na imprensa, entendeu? Por que nós não estávamos com o Tancredo? O PP se tornou inviável por causa da vinculação do voto. Com isso o Tancredo desistiu da criação do PP. Nós já estávamos nas vésperas da eleição de 82. O Tancredo era o candidato natural a governador. O Tancredo marcou uma reunião na casa do Ziza, Luiz Otávio Valadares, deputado estadual, né, que tinha ficado no PMDB, com um grupo do PMDB. Itamar não estava. Estava Tarcísio Delgado, Edgar Amorim, o Ziza na casa dele, eu, mais um ou outro. E o Tancredo que chegou lá sozinho com o Genésio Bernardino. Genésio é que fez companhia ao Tancredo para chegar lá. Então nós colocamos para ele que nós não tínhamos nenhuma ressalva, nenhuma dificuldade em que ele fosse o candidato ao governo do Estado, mas que nós entendíamos que era justo e razoável que o vice fosse o Itamar, porque tinha ficado no PMDB, etc. Acabou prevalecendo, foi o PMDB. Mas o Tancredo, surpreendentemente, ele não abriu mão da candidatura do Hélio Garcia. E o fundamento era um fundamento meio sem muita validade. É porque aqui em Minas o PSD e a UDN ainda é muito forte, então é preciso ter, o Hélio foi da UDN e eu do PSD, então é importante que a união desses dois partidos, mas não convenceu a ninguém. Até hoje, eu pessoalmente acho que no fundo o Hélio Garcia foi quem bancou ou quem organizou o financiamento da campanha. Eu acho que isso aí... e ele não... Olha, fomos duros com o Tancredo, viu? Fomos duros com o Tancredo. Eu menos até, mas o Tarcísio Delgado, por exemplo, foi duro com o Tancredo naquela época, nessa reunião, sabe? No final dessa conversa, celebrou-se um acordo sugerido pelo próprio Tancredo, que se ele fosse eleito, ele indicaria o prefeito. Na época o prefeito era indicado pelo governador, ele indicaria como prefeito um membro do PMDB. Nem ficou expressamente quem seria o Itamar, mas alguém do PMDB. Aí nós não tínhamos como resistir, né? Terminou nesse acordo verbal, né? Verbal. Esse acordo nunca foi nem sequer cobrado do Tancredo, entendeu? Você vê como é que o Hélio era forte nessa época. O Thales Ramalho era um velho deputado da geração do Tancredo, Renato. Ele era pernambucano, Thales Ramalho, um PCdista típico também, nato. Foi lá no meu gabinete, Thales Ramalho, chega lá, conversou comigo 2 horas, contando caso. E um dos casos que ele contou diz respeito a essa escolha do Renato, do prefeito. É porque o Renato Azeredo aspirava ser o prefeito de Belo Horizonte, visando depois suceder o Tancredo no governo do Estado. E devia de ter com o Tancredo, o próprio Thales achava isso, não tinha essa informação, mas achava que já devia estar combinado antes com o Tancredo, que o Tancredo escolheria o Renato Azeredo.
E o Tales me contou que ele estava no apartamento e chega conversando com o Renato Azeredo e chega o Tancredo logo depois da eleição, lá em Brasília. Aí com a maior alegria, ô Tales, como é que vai? Tudo bem? Você vai ser testemunha do primeiro convite que eu vou fazer como governador de Minas. Eu estou convidando o Renato Azeredo aqui, que vai ser o futuro prefeito de Belo Horizonte. Eu vou indicá-lo para prefeito de Belo Horizonte. O Tales contando isso é uma delícia. O Renato ficou satisfeitíssimo, né? Oh, mas que isso, Tancredo, tal, muito obrigado, toda aquela euforia. E passa uns dias, duas semanas, liga o Tancredo para o Tales Ramalho. Ô Tales, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Tancredo. Ô Tales, eu estou precisando de um favor seu. Você lembra aí, eu convidei o Renato Azeredo, porque falando que eu indicaria ele para... Não vou ter condições, infelizmente não vou ter condições de nomear o Renato. Então eu queria que você convencesse o Renato a desistir, de ser prefeito de Belo Horizonte. Ô Tancredo, como é que eu vou fazer? Você viu a euforia que o moço ficou, o homem ficou? Não tem condições, papapá. Não, Otávio, você tem jeito, se você quiser, você consegue. Enfim, houve esse telefonema nesse nível. E o Tales me contou, pouco depois, não sei que dia depois, logo depois chega o Renato Azeredo na casa dele. Aquele desgraçado do Tancredo, ele está me sabotando, ele está me enrolando, eu tenho certeza que ele não vai me nomear prefeito. Chegou lá, esculhambando o Tancredo. Exigiu isso, porque o Renato era amicíssimo do Tancredo. Já estava mais ou menos combinado, convidou para ele voltar atrás e indicar o próprio Hélio, que ele já tinha fincado o pé para ser o vice-governador. Eu acho que... Muito poderoso. Muito poderoso. Durante esse período em que nós ficamos no PMDB, estávamos no PMDB, foi o período em que se criou o PT. Olha, eu vou voltar um pouquinho atrás. Em 79, eu era deputado estadual e compareci numa reunião que houve em São Bernardo do Campo, da ala mais à esquerda dos deputados do PMDB em Brasília, com as principais lideranças de sindicatos, principalmente de São Paulo, mas não só de São Paulo. E algumas outras lideranças, como Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, Serra. E o objetivo dessa reunião em São Bernardo, e compareceram 40 e tantos deputados federais, 25 deputados estaduais, todos do PMDB. Lula presente. O Lula presente, era um dos líderes sindicais, o Jacob Bittar, lá do Rio Grande do Sul. E o objetivo era criar um partido, unir a esquerda do MDB com as lideranças sindicais e criar um partido de esquerda mais sólido, com mais penetração na classe trabalhadora, etc. Foi uma reunião muito interessante, mas que não resultou, não deu resultado por causa do preconceito que as lideranças sindicais já tinham naquela época em relação ao parlamentar. E o PT nos era absolutamente simpático, porque era exatamente a ideologia que nós pregávamos, é o compromisso com o trabalhador, não é isso? Só que os trabalhadores em Minas, ninguém foi para o PT. Entendeu? O João Paulo Pires Vasconcelos, que era o principal, talvez a principal liderança de trabalhadores que tinha aqui, o João Paulo mesmo foi contra. Ele não foi para o PT na época, era contra. Veio aqui Álvaro Moisés, Vinícius Caldeira Brant, todos eles vieram aqui. E em São Paulo também, Serra, Fernando Henrique, Almino Afonso. Nenhum desses que nós estávamos tendo contato em São Paulo, o único que foi o Plínio Arruda Sampaio, que desde o início foi para o PT. E a verdade é que o PT surgiu muito obreirista, né? Eu acho que esse preconceito contra a política institucional, isso é que, de certo modo, afastou um pouco as pessoas. Sabe? Eles não admitiam. O PT proibiu. Eu fui colega na Câmara dos 4 primeiros deputados do PT. E esses 4 sujeitos foram expulsos do PT por ter votado em Tancredo Neves, no colégio eleitoral. Quer dizer, era desfeita uma dificuldade, era um purinho, o PT era uma coisa absolutamente pura. Nenhum de nós fazia carreira, ou almejava carreira política. O problema é que o Amorim, que era o deputado federal, ele desistiu de ser candidato. O Amorim teve problemas pessoais. Por problemas pessoais, ele perdeu o elan para continuar como candidato a deputado federal.
Então, a primeira hipótese, como sempre eu não fui a primeira hipótese nossa para substituir Amorim como deputado federal foi o João Paulo Pires Vasconcelos. Novamente. Procuramos o João Paulo, sentamos com ele, conversamos, etc. Mas a mesma coisa, ele achou que não tinha sentido deixar o movimento sindical para ser deputado. No fundo, mesmo um certo preconceito, né, contra a atividade política institucional, né, de partidário. Aí, independente disso, achamos que seria o caso, então, de eu sair a deputado federal, porque o segundo elemento que nós escolheríamos para ser era o Antônio Faria. A solução foi eu sair para candidato a federal e o Antônio Faria saiu para candidato a deputado estadual. E fomos eleitos os dois, né, em 86. O Congresso Nacional, de fato, ele assume uma dimensão política bem mais importante do que a Assembleia Legislativa, né? Porque a Assembleia Legislativa é um Estado, geralmente a força do governador é muito grande, não é isso? No Congresso Nacional você passa a discutir os problemas nacionais. Nós estávamos num regime de exceção ainda, falava-se em abertura lenta, gradual, né, etc. Mas a verdade é que ainda era um regime de exceção. Então, nós todos éramos favoráveis à eleição direta, nós queríamos eleição direta. Ulisses era uma liderança fundamental à frente do PMDB. E essa coisa das eleições diretas começou meio por acaso. O primeiro comício que foi até relativamente pequeno, foi em Goiânia. Foi quase um teste. O governador era o Íris Rezende e está no palanque, para não dizer outro, o Antônio Carlos Magalhães, no comício das diretas. Então havia um certo receio. Como é que o povão vai receber o Antônio Carlos Magalhães e os outros deputados da coisa numa campanha das diretas? Então foi feito um teste. Esse teste, o Íris era governador, ele garantiria ele, com muito prestígio, né? O Íris já muito prestígio. Você foi em Goiânia, eu não lembro o número, mas foi o quê? Foram 50, 60, 70 mil pessoas, enfim, menos de 100 mil pessoas. Mas é um comício grande, cheio de gente, né? Tava essa turma toda lá, o Íris, Antônio Carlos Magalhães lá no fundo do palanque, assim. Mas, enfim, o Íris anunciou a palavra dele, ele chegou, falou rapidamente, entendeu? Um certo silêncio, mas não houve vaia, entendeu? Mas de janeiro a abril de 1984, houve 30 comícios no Brasil de grandes proporções. Eu fui a uma meia dúzia. Mas eu fazia referência especialmente aqui de Belo Horizonte, que foi em fevereiro de 84. Um detalhe que eu acho que vale a pena salientar, eu vi isso assim, eu estava no palanque, é que o povão, a classe trabalhadora, saía do serviço e passava direto pelo comício para pegar o ônibus ali na Avenida Paraná. Ali era cheio de ônibus que vai para a periferia. Quer dizer, o povão não estava nessa assim, entendeu? Não estava, não. O povão, o problema dele é a sobrevivência, entendeu? Tinha que pegar o ônibus ainda. Mas a classe média, meu velho, encheu aquilo ali, uma beleza. E o comício do Rio, na Candelária, foi uma coisa impressionante, né? Porque tinha 1 milhão de pessoas na Avenida Rio Branco, né? Lasca de um comício, de palanque, tudo cheíssimo. Lá de cima, o burburinho que vinha lá de baixo era alto, era forte. Aí eles dão a palavra ao Sobral Pinto, doutor Sobral Pinto, advogado famoso na época, né? E ele era já cabeça branquinha, ele devia estar perto dos seus 80 anos por aí. Sempre de terno preto, gravata, entendeu? Chapeuzinho preto. E ele franzino, ele era baixinho. Chama o Sobral Pinto para falar. O Sobral Pinto pega o microfone. Ele estava com a Constituição na mão. Ele pega o microfone e pede silêncio. Silêncio! Sim, com certa imposição. Repetiu. Aí diminuiu um pouco o burburinho. Silêncio! Ó, sumiu todo o burburinho de baixo. Eu já fiquei, e lá no palanque, eu já fiquei impressionadíssimo. Aí ele pega o livrinho, abre e lê.
todo poder é do povo, e em seu nome será exercido. Eu mesmo eu sou até hoje. É uma coisa assim, aí, uma ovação completa lá do povo embaixo, né? É um negócio de arrepiar. Até hoje eu me arrepio quando eu lembro disso. Foi um movimento cívico e, infelizmente, a emenda Dante de Oliveira não passa no Congresso. E não passa por muito pouco. E foi a maior frustração que eu tive. Você ali dentro do Congresso, com essa expectativa que atingiu o Brasil inteiro, você ser derrotado por uma margem tão pequena dessa, você fica revoltado, sabe? Eu costumo dizer que a única diferença que eu vejo entre Tancredo e Ulisses é que um é mineiro e o outro é paulista. O Ulisses é mais afoito, mais aguerrido, entendeu? E o Tancredo mais ameno, mais conciliador, talvez mais conservador, não sei. O Ulisses também não era um homem ideológico. Os dois eram PSD, tipicamente PSD. O comportamento que era diferente. O Ulisses era o senhor diretas. Ele tinha o apelido, senhor. Ele comandava, ele foi o principal comandante da campanha das diretas. O Tancredo sofreu até uma certa agressão, no sentido de que ele sabotava a campanha das diretas, porque ele não tinha interesse nas eleições diretas. Eu não subscrevo isso. Agora, o Tancredo não era um entusiasta das campanhas das diretas, porque ele sabia que o caminho para chegar à presidência da República, para ele, era o colégio eleitoral. Se prevalecesse a emenda das diretas, o candidato seria o Ulisses Guimarães, tranquilamente, e ele seria eleito. Isso, eu não tenho nenhuma dúvida disso. É o senhor diretas, o Brasil deve muito ao Ulisses. Como deve ao Tancredo. Eu, pessoalmente, que sempre disputei com o Tancredo dentro do PMDB, eu votei no Tancredo 4 vezes, contando com o colégio eleitoral. Mas eu votei no Tancredo para governador em 60, eu e toda a esquerda. Para governador em 60 contra o Magalhães Pinto, ele perdeu a eleição. Em 82, contra o Eliseu Rezende, ele ganhou a eleição. E em 78 para o Senado. Você não pode acusar o Tancredo de incoerência política. O PSDB surgiu exatamente da exaustão do PMDB no nosso ponto de vista. Nós entendemos que o PMDB tinha cumprido o papel histórico dele. A história da extensão do mandato do Sarney. Exatamente. No dia, isso foi a gota d'água. Quer dizer, o Ulisses, quando o Congresso decidiu pela extensão do mandato, o Ulisses trabalhou com o PDS e a Frente Liberal para apoiar eu não me lembro, mas eu tinha uma preliminar aí que não estou me lembrando, e nós votamos juntos. Aí ganhou. Aí na hora que foi para discutir a extensão do mandato, o Ulisses ficou com eles lá. E nós ficamos contra. Nós votamos contra a extensão do mandato. Aí nós chegamos à conclusão que não tinha mais condições. Quer dizer, o PMDB continuava sendo um partido, como é que chama isso? Ônibus, né? Que cabia todas as correntes, e que o papel dele foi esse, histórico foi esse, aglutinar realmente todas as correntes de oposição para derrubar o regime. Saímos do PMDB sob esse fundamento, e a criação do PSDB foi razoável, ela foi rápida. Só que nós ficamos esperando quase meio ano, mais de 6 meses, terminar ou chegar mais ao fim a Constituinte. Porque o Mário Covas, que era uma das principais lideranças do futuro PSDB, junto com o Fernando Henrique, mas o Mário Covas era líder do PMDB na Assembleia Nacional Constituinte. Não tinha sentido ele sair do PMDB e abrir mão da liderança. Eu tinha um certo compromisso comigo mesmo, de que eu exerceria o mandato e ficaria na política até ser eleito. Se eu não fosse eleito, é aquela velha conversa do Edgar. Se eu não for eleito, é porque não estou representando. Uma das coisas de que eu até, de certo modo, me orgulho. Os 2 mandatos que eu exerci, eu fui tipicamente representante. Eu representei setores da sociedade, entendeu? Não foi carreira, não foi dinheiro, não foi nada.
votos foram dados por acreditar em mim, acreditar no grupo que eu fazia parte, etc. Então eu tinha muito isso, eu não vou ficar tentando, saio e vou exercer minha profissão. E evidentemente que eu disputei a Constituinte, né? Era natural que eu disputasse a Constituinte, mas infelizmente não me elegi, eu perdi o mandato exatamente na eleição da Constituinte. Meu raciocínio foi o seguinte, eu aceitei ser assessor de um juiz classista do Tribunal Regional do Trabalho, eu sempre tinha advogado na Justiça do Trabalho, fiquei 8 anos afastado, e então eu voltei para me atualizar novamente com direito, voltei para o meu escritório, não é isso? Um amigo meu que estava à frente lá da Escola de Direito da Católica me chamou também para voltar para o magistério lá na Católica. O Pimenta resolve ser candidato a prefeito de Belo Horizonte. Eu, em Brasília, me vinculei muito ao Pimenta da Veiga. O Pimenta morava em Brasília, ele conhecia relativamente pouco, não conhecia Belo Horizonte muito bem. Eu, então, acabei dando uma mão boa para o Pimenta, e ele depois me convida para ser procurador-geral da prefeitura. Mas fiquei 1 ano, né, como procurador-geral da prefeitura, e depois ainda fiquei 3 ou 4 meses como secretário da administração da prefeitura. E aí ocorre a decisão do Pimenta de sair da prefeitura para disputar o governo do Estado. Isso em 90. Disputou, perdeu, mas aí quando o Pimenta resolveu ser candidato ao governo do Estado, ele ia sair fazer campanha para o governo do Estado e falou, cara, você não tem como, você tem que sair para candidato a deputado federal, nós temos que fazer campanha junto, etc. Como é que você fala não, né? Numa situação dessa. E, de fato, eu fui candidato mais uma vez. Portanto, eu disputei 4 eleições. Eu ganhei 2 e perdi 2. Tá? O Hélio Garcia é que estava disputando e o Hélio Costa. O Pimenta não chegou ao segundo turno. O segundo turno foi disputado por Hélio Garcia e Hélio Costa. O Hélio Garcia derrotou o Hélio Costa. Então, aí sim, eu voltei de maneira definitiva para o escritório. Eu resolvi, eu tomei essa decisão de fazer concurso para juiz de trabalho na posse de um filho do Antônio Lins. Estava tomando posse como juiz do trabalho. Eu tomei posse em julho de 92. Fiquei bem, porque um político, deixou de ser político, em vez de ficar num cargo público, ele faz concurso e passa para juiz, sabe? Pegou bem. E depois de aposentado, uma última, talvez seja bom fazer menção, é que eu acabei aceitando um cargo de coordenador dos juízes aposentados da Associação Brasileira dos Magistrados, a AMB. Eu tinha uma certa esperança de influir um pouco, pretendendo que a AMB assumisse uma campanha maior, mais nacional, no sentido de uma reforma do judiciário, sabe? Que o judiciário pudesse tomar decisões mais rápidas, num tempo razoável, que ficasse como é até hoje, né? Eu fui muito com essa intenção, mas infelizmente não tive espaço não conseguir exercer isso aí. Você tem que ter a capacidade, na medida do possível, de não se apegar às coisas. Né? A nossa vida é muito passageira. Não é fácil, não. Não é fácil, não. A riqueza é boa, mas ela passa a ser negativa se ela passa do limite. É bom você ter o seu dinheirinho, você ter uma condição de vida boa, e a felicidade independe disso. A felicidade depende da cabeça. Você pode ser muito feliz com pouco dinheiro. Eu acho difícil, eu não consigo entender, você ser muito feliz na miséria. A miséria é o nível mais baixo que tira a capacidade da pessoa de reagir, de ser humano, né, de ser um ser humano.